Vamos então começar o 19º capítulo, Revisões da Vida. Os dois amigos desencarnados ignoravam como definir a estupefação que os empolgara. Fantine, desarvorado, recordou-se num átimo da casa rústica que possuía na praia e, sem pestanejar, convidou Evelina a tomarem juntos o carro acolhedor na poltrona traseira. Amargas conclusões passaram a dominá-lo. Então, aquela era a jovem a que tanta vez se reportara a senhora Serpa, Vera Celina, sua própria filha. O alto começou a deslizar e lágrimas grossas lhe molhavam a face. A companheira, como a reconfortá-lo, sem palavras, segurou-lhe a mão num gesto de carinho. Então a gente aqui vê eles revezando, né? A hora que a Evelina precisou, ele a confortou, agora vemos que é a Evelina que o conforta. Percebia-se a dor de pai. Ele fitou-a pelo véu de pranto e disse apenas: "Entende como sofro?" "Acalme-se", sussurrou Evelina compassiva. "Somos agora mais irmãos." Transcorridos alguns momentos sobre a arrancada, os ocupantes da frente iniciaram a troca de impressões quanto a banalidades da marcha, até que um e outro assinalaram mentalmente a influência dos companheiros invisíveis. Lembrando-se as súbitas de Evelina, a rival arriscou uma alegação. "Caio, às vezes cismo, indagando de mim mesma, se você não é um apaixonado pela memória de sua esposa." Eu? Era o que faltava. Sempre ouço em torno dela as melhores referências. Não era má. "E você não tem saudades? Não a sente no coração?" Caio riu-se e mofou. "Não tenho vocação para conviver com os mortos." "Não digo isso. Quero falar da sua mágoa natural ao perdê-la." "Você sabe que Evelina estava morta para mim muito antes que o médico lhe atestasse o óbito. Em muitas ocasiões, surpreendendo-me ao analisar-lhe o retrato, aquela fisionomia doce, aqueles olhos grandes e tristes, impossível que você não houvesse casado por amor." "Sim, casei-me por amor. No entanto, a vida tem as suas sequências. Primeiro, a paixão e muitas vezes, depois, o desinteresse." "Mas você pode precisar o motivo pelo qual se desencantou?" "Você quer saber?" "Sim", disseram, né? "Sim." "Bem, guardava a ambição de ser pai. Evelina, porém, era fraca, doente. Creio que carregava taras de família. Enquanto não abortou, não lhe vi os defeitos. Entretanto, depois que revelou enferma e incapaz, o laço do casamento se fez para mim pesado demais. Nos últimos tempos da vida, era mulher rezadeira e chorona. Ao fim de risada franca, o remédio era inventar viagens para estar com você." A senhora desencarnada apoiava-se mais fortemente em Ernesto, buscando escora para suportar com denodo semelhantes irreverências. Vera, dando a ideia de quem não desejava descambar para o desrespeito, desviou o rumo da conversação perguntando: "Caio, não poderemos, por nossa vez, sonhar com uma casa enriquecida de filhos?" Ele lançou-lhe rápido, mas expressivo olhar. Furtado ao volante, contestou: "Depende." "Depende de quê?" "Quanto a casar, sei que nos casaremos, mas pense, Vera, negócio de criar filhos não é brincadeira. A saúde de sua mãe não me encoraja, aquelas manias, aquelas crises." Qual se fora sacudido pelos pensamentos do sogro desencarnado a se lhe projetarem na mente, partindo da retaguarda, Serpa contrapôs: "Que me diz de seu pai?" A jovem, perspicaz, lembrou-se imediatamente de que o genitor encontrara a morte em condições idênticas às da senhora Serpa,
mas temendo falar nisso, mentiu com intenção, asseverando: meu pai era homem robusto, de saúde impecável, sempre moço, passava para muita gente como sendo meu irmão. Que lhe teria marcado o fim? Operou-se de umas verrugas sem importância e não teve o cuidado preciso. Antes da cicatrização perfeita, começou a cavalcar no jardim, cortou-se e adquiriu a infecção que o levou. Tétano? Isso mesmo. Psiquicamente, como ele era? Um homem muito inteligente e às vezes folgazão, qual você mesmo, embora tomasse a vida muito a sério. Compreendo que ele terá tido por você uma afeição toda especial, filha única. Engana-se. Meu pai de certo que me estimava, mas era corretor de muitas atividades, ocupadíssimo, quase sem tempo para a casa, a não ser a criatura providencial, do ponto de vista econômico, que se esmerava para que o dinheiro não nos faltasse. Como pai, não me lembro de algum dia em que se sentasse ao meu lado para ouvir-me ou aconselhar-me em assuntos do coração. E nos meus casos de menina, bem que necessitei, mas não dispunha de uma hora ou outra para isso? Pelo menos era o que dizia. Nunca pude contar-lhe nem mesmo os meus problemas de colégio. Fantine escutava, acusando-se humilhado, abatido, a confessar para si próprio que daria quanto lhe fosse possível a fim de voltar atrás, de modo a ser para a filha o pai afetuoso e vigilante, que não buscara ser. Então nós vemos aqui a Vera mentindo para o Caio Serpa, com medo que ele tivesse preocupação de ter filho com ela por causa do pai ter morrido do problema do coração. Já chegam os problemas que a mãe tem. Nós vemos aqui o Fantine triste, amargurado, ouvindo da filha os defeitos dele como pai, que ele não se apercebeu, a vontade de voltar atrás e consertar os erros cometidos. Vamos lá. O diálogo, porém, prosseguia. Certamente, em compensação, você contou com o carinho materno. Também não. Desde cedo, percebi que minha mãe é irritadiça, desanimada. Gostava de estar só, e conquanto não me negue atenção, até hoje, manda que eu me decida em tudo por mim mesma. Ela e seu pai viviam bem? Nada disso. Minha mãe, aos meus olhos, sempre pareceu tolerar meu pai, sem amá-lo, embora se esforçasse diante dele para mostrar o contrário. Aí a gente viu a cena ali, o Fantine ouvindo tudo isso ali atrás. Quanto ele não estava desmontado, né? Vamos lembrar que ele, quando veio para a Terra, achou que a esposa estava pensando nele, estava chorosa. Ele está ali desmontado tanto quanto se desmontou Evelina. O infeliz chegava a perceber, tornou Caio galhofando. Acredito que não, né? Disse a menina, disse a velha. Como explica você a perturbação da velha, depois que ele se foi? Não será isso a dor de perdê-lo? Duvido. Assim que meu pai morreu, ela foi tomada de terrível transformação, como se o odiasse às ocultas. Queimou-lhe todos os objetos de estima, quebrou-lhe o relógio de bolso, rasgou-lhe os retratos, imagine. Nem orações quis por ele. E foi piorando, piorando. Agora é como sabemos, recusa tratamento, isola-se, fala sozinha, ri, chora, lamenta-se e ameaça o silêncio e a sombra, julgando ver e ouvir os mortos. Estranha situação. Embora reconfortado pela simpatia de Evelina,
Ernesto dava curso às lágrimas. Não é para menos, né? Descobri tanta coisa. Guardava os apontamentos da filha, qual se a desconhecesse até então. Verdade que não fora homem de explosões afetivas. Entretanto, nem de leve, supunha fosse detestado no lar. Teria a jovem razão? Porque se teriam alterado as faculdades mentais de Elisa? Que haveria ocorrido naquele longo pedaço de ausência? Enquanto os dois desencarnados se identificavam sob rigorosa análise naquele retrospecto, esvaiu-se o tempo e o carro fez parada no ponto terminal. A casa singela, docemente iluminada dentro da noite. Excitado, mas cauteloso, Fantini instalou Evelina em sítio vizinho, de vez que, assim como sucedera com ela própria, expressou o desejo de consultar a sós o ambiente doméstico. Então vamos lembrar que ele ficou no jardim da casa enquanto a Evelina entrou na casa dela, e agora ele está colocando ali a Evelina ali do lado de fora, para ele entrar sozinho na casa também. Depois disso, decidiria quanto à viabilidade de colocá-la na rota familiar. A posição de Vera, junto de Serpa, não lhes encorajava de imediato um avanço a dois. Evelina concordou. Aproveitaria o ensejo para orar, refletir. Olha a mudança ali na Evelina, né? Ela vai se colocar ali orando, pedindo ajuda ao plano espiritual. Perdão, e ao Mestre Jesus. Nós estamos acompanhando aí uma mudança bem expressiva dos dois. Fantini, emocionado, penetrou o reduto que lhe falava tão alto à memória. Na sala, tudo como deixara. A mesa e as cadeiras surradas que ele mesmo trouxera da residência de Vila Mariana. Os apetrechos de pesca, o armário de louça velha, os quadros humildes a penderem das paredes. Registrou em pranto de comoção o calor de outro tempo. A pequena distância enxergava o dormitório da filha, em que ela e o advogado se entregavam a animada conversação, mas ali a 2 passos, rente a ele, quase tateava o aposento, em que tantas vezes repousara ao lado da companheira, aspirando as aragens marinhas. O relógio marcava alguns minutos além das 9 da noite. Que surpreenderia por trás da porta cerrada? Indagava-se inquieto. Elisa doente? Desanimada? Rememorou as lições recolhidas de amigos na moradia espiritual de que chegava refeito para facear quaisquer surpresas e orou. Olha a posição do Fantini ali, buscando a ajuda do alto, antes de enfrentar, porque ele sabe que vai enfrentar problemas, vai enfrentar ali os seus fantasmas, né, do passado. Ele orou pedindo ajuda. Pediu forças à divina providência. Queria rever a esposa com distinção e dignidade. As alegações da filha no automóvel ditavam-lhe prudência, atenção. Achava-se ali não para queixar-se, e sim para agradecer, ajudar, querer bem. Ansiava servir. Olha só, ele ansiava servir. Que modificação, que posição linda dele ali, apesar de tudo que ele ouviu, das surpresas que ele sabe que ele vai ter ali que não são boas, ele quer servir. Com essa disposição, transpôs o limiar e encontrou dentro da câmara que conhecia em todos os escaninhos e
transpôs o limiar e encontrou-se, né? Encontrou-se dentro da câmara que conhecia em todos os escaninhos. Jamais faria ideia do quadro que se lhe abriu de imediato à visão. Elisa descansava. O corpo magro, o rosto mais profusamente vincado de rugas e os cabelos mais grisalhos. No entanto, junto dela, estirava-se um homem desencarnado, aquele mesmo sobre o qual atirara tantos anos antes. Ao desvairar-se pelo ciúme, estacou aterrado. Vamos lembrar, né, no começo do livro ele conta, né, conta para o Ribas também depois que ele assassinou um amigo por ciúmes da esposa, né? Num átimo, recordou a última caçada que empreendera, integrando uma equipe de 3 companheiros, e na qual adquirira o remorso e o sofrimento que lhe haviam acompanhado grande parte da vida. Sim, aquele homem sem corpo físico era Dedé, o colega de sua meninice, ou melhor, Desidério dos Santos, o assassinado cuja sombra supunha ele haver removido para sempre da própria casa. Acusou-se, ralado de arrependimento, trânsito de angústia, como arrostar o adversário a injuriá-lo no próprio tálamo. Vou repetir aqui. Como arrostar o adversário a injuriá-lo no próprio tálamo? Que é uma pergunta. Fantini chorava para dentro de si, ralado de desespero. Motivos ponderosos tinha Ribas, o instrutor, a delongar-lhe a volta. Agora ele estava entendendo por que Ribas não permitia que ele voltasse. Horas antes descobrira na filha a rival de Evelina, e ali, diante dele, ao pé de Elisa, se estendia o inimigo triunfante, dominador. Aguentaria com êxito os desafios que a vida lhe propunha depois da morte? De certo, rentearia por fim com o homem que não suportava. Ambos desencarnados se defrontariam agora, quais estavam, tais quais eram. Diligenciou Fantini a serenar-se e estugou um passo adiante. O antagonista, em silêncio, deitou-lhe um olhar sarcástico, ostentando a tranquilidade de quem se sabia no momento esperado, mas com estupefação para ele, Ernesto, a esposa anotou-lhe a presença e desferiu grito terrível. Maldito, maldito, rugiu ela, positivamente obsidiada, na penumbra do quarto que o luar filtrado pela vidraça fracamente alumiava. Fora daqui, tinhoso, fora daqui, assassino. Assassino, socorro, Dedé, socorro, Dedé, leva este infame para fora. Sai, Ernesto, sai, matador, matador. Entre mentes, Caio e Vera invadiram a peça, terrificados. Fez-se luz forte, quer dizer, o Ernesto e a Vera entraram ali e acenderam a luz, né? E com a luz acesa, nós vamos ver aqui que a Vera não conseguiu mais ver o Fantini, né? Ela viu porque a luz estava apagada e ali na penumbra, ela obsidiada do jeito que estava, e com certeza médium que deveria ser, né? Ela pôde ver o Fantini. A jovem acercou-se da genitora, que bradava impropérios, segurando a própria cabeça entre as mãos num esgar de espanto, e tentou consolá-la. Mãezinha que há, estamos aqui, não precisa temer. Ah, minha filha, a enferma soluçou. É seu pai, aquele infeliz.
Agarrou-se à moça, qual criança assustada, e esticou o clamor, dando à serpa a impressão de uma alienada mental no mais profundo desequilíbrio. Seu pai está aqui, aquele canalha. Não quero vê-lo. Defenda-me pelo amor de Deus. Voltemos para São Paulo, hoje mesmo. Tire-me daqui. Dos olhos tristes de Ernesto, o pranto jorrou em maré de angústia. Tantas vezes a acariciara projetos de reencontro, tantas vezes imaginara-se pássaro distante do ninho, faminto de repouso na úsnea tépida, no líquen, né? Na relva ali, no ninho do passarinho. Né? Entretanto, chegava até ali na condição do hóspede indesejável, abominado pelos seus. Elisa implorou. A conturbada esposa, que trazia as faculdades psíquicas desordenadas, não lhe lobrigava a figura espiritual, depois que a luz mais viva se derramou no ambiente. No entanto, lhe assinalava a voz comovida e firme, a repetir suplicante: Elisa, Elisa, ouve, eu sempre te amei. Estabeleceu-se a conversação entre os dois, sem que a filha e o namorado conseguissem ouvir senão a metade. Eles ouviam só o que a Elisa falava. O que o Ernesto Fantini está falando, eles não ouvem, é claro. Cala-te, infame. Recuso uma afeição que sempre detestei. Por que te alterastes assim? Ela respondendo, né? Sou hoje livre para dizer o que me vem à cabeça. Aí o Fantini. Mas quando juntos? Ela. Eu era escrava algemada ao Senhor. Entretanto, aí o Fantini, né? Entretanto, sempre afirmastes que me querias bem. Ela. Sempre te desprezei, isso sim. Oh, meu Deus, falou o Fantini. Aí ela. Quem fala em Deus? Um assassino. E ele. Por que tanta crueldade? Aí ela. Dedé me falou que não passas de um matador. Nessa altura do diálogo, fundamente estranho para os dois ouvintes reencarnados que o acompanhavam pelo meio, Serpa inquietou-se e, confessando-se incomodado ante o delírio da enferma, passou a esquadrinhar a casa em busca de medicação que lhe sedasse os nervos. O entendimento, contudo, entre a obsediada e o marido prosseguiu sem pausa. Ouve, Elisa, mendigou Fantini em pranto. Não nego haver cometido grandes erros, mas invariavelmente por tua causa, pelo extremado apego ao teu carinho. Ela responde agora, né? Balela, gargalhou a interlocutora entre a ironia e a demência. Desde que arrasaste Dedé, passei a gostar dele. A qualquer momento a que vinhas em casa, isso acontecia sempre para a infelicidade nossa, porque vivíamos juntos aqui, antes de tua morte, e vivemos juntos depois. Olha este quarto. Dedé está no lugar onde sempre esteve. Então aqui ela conta para o Fantini que antes do Dedé morrer, eles já eram amantes ali no Guarujá. Ela ia para o Guarujá para se encontrar com ele. E depois que ele morreu, eles passaram a viver juntos, né? O Dedé passou a ficar com ela. Então a gente vê aqui os quadros de uma subjugação. O Dedé tem a Elisa totalmente subjugada. Semelhantes declarações foram suplementadas de informes sobre os quais pede a caridade se faça silêncio. Então, o que o André Luiz está colocando aqui?
pede à caridade que se faça silêncio. O André Luiz só vai descrever aquilo que é necessário, os informes, as minúcias, né? As peculiaridades que cabem ali à vida íntima dos dois, embora estejam com nomes trocados, embora, né, o André Luiz esteja aqui de toda forma fazendo com que não se possa se descobrir através dos nomes ou através da história quem são, ele coloca lá no começo do livro que é um caso real, verídico, né? Ele está acompanhando o caso. Então, ele só coloca aquilo que é absolutamente necessário para o nosso estudo. A minúcias, curiosidade ou baixaria, que é o que deve ter acontecido aqui, não precisa ser colocado. Por caridade, né? Ele coloca aqui. Aí eu vou repetir. Semelhantes declarações foram suplementadas nos informes, sobre as quais pede a caridade se faça silêncio. Ernesto chorava, ao passo que, defronte dele, o adversário desencarnado sorria escarnecedor. Nesse ínterim, o advogado surgiu, trazendo a injeção calmante com que Vera socorreu a doente agitada. Daí a instantes, a senhora Fantini atirou-se ao travesseiro, desfigurada, abatida. E justamente quando Ernesto transpunha a porta em retirada, Desidério dos Santos, né? O Dedé, né? Desidério dos Santos, o inimigo, saltou do leito em que jazia parado e tomou-lhe a frente, desferindo brados terríveis. Então nós vemos aqui, né, o Ernesto Fantini se defrontando ali com a ex-esposa, né, porque eles estão separados pelo desencarne, completamente subjugada pelo obsessor, né, pelo Desidério dos Santos, o Dedé, ligada a ele pelos sentimentos que eles já tinham antes dele desencarnar, porque eles eram amantes. E nós vemos ali ela colocando toda a história, toda a situação de chofre para o Ernesto, mas vamos lembrar que o Ernesto orou antes de entrar. O Ernesto pediu ajuda. O Ernesto não entrou ali para cobrar uma esposa, nem para cobrar uma coisa que lhe pertencia. Ele entrou ali com o intuito de servir, de ajudar. Então, por menos que ele estivesse preparado para uma situação dessa e para uma visualização dessa, a oração serviu ali de amparo, de ajuda, para que ele tivesse forças para poder passar por tudo aquilo. Então vamos continuar aprendendo, né, com essa história e continuando aqui o diálogo entre o Fantini e a sua vítima. Porque vamos lembrar que quem foi o matador, né, quem causou a morte do Desidério dos Santos, foi o Ernesto Fantini. Ele atirou nele. Então agora nós vamos ver no próximo capítulo o diálogo entre o algoz, que é o Fantini, e a sua vítima, que é o Desidério.